Pessoal, bom dia. Vamos voltar então às nossas videoaulas. A gente está na aula número 6, tá bom? A gente está no grupo 4, na página 160, Sistemas Alimentares de Saúde. Então, primeira coisa, os primeiros parágrafos aqui, eles falam da Política Nacional de Alimentação e Nutrição. Falando que os governos, os representantes do governo, eles precisam, de alguma maneira, ter políticas públicas ali para combater a fome, garantir ali um mínimo de dignidade em relação a aos alimentos, para os habitantes, para a população. É uma coisa muito complexa isso, tá? Porque o Brasil é um país muito grande, dimensões continentais, então é meio complicado, embora tenha que ter essas políticas públicas, mas é difícil sim combater 100% a fome, Às vezes você nem sabe a localidade daquela população, daquele grupo de pessoas, de repente, que está passando fome, necessidade, então é muito complicado, tá bom? Se tivesse uma honestidade ali, desde os vereadores, prefeitos, talvez a situação melhorasse, Então a gente tem o costume de culpar sempre ali, não importa quem é o presidente, sempre põe a culpa sempre no presidente. A população estava passando fome, pelo presidente, Mas na verdade a gente tem que enxergar isso como uma coisa ali desde das pequenas ações da comunidade, tá? Por último chegar ali no cargo mais alto da política brasileira, tá bom? Então não adianta culpar só quem está lá em cima, se quem está aqui embaixo, mais próximo a gente, que tem essa obrigação também, não está fazendo nada, No caso, vamos pensar os vereadores, os prefeitos, então precisa olhar de uma maneira um pouco mais abrangente. Vou só comentar um pouquinho, já que tem que falar um pouco de política, Vamos só comentar um pouquinho da polêmica, do polêmico sistema lá do... oh meu Deus, gente, fugiu o nome, da Bolsa Família, tá? Bolsa Família. Bolsa Família, um programa que surgiu durante o governo do PT, Qual era o objetivo? Vamos pensar, qual é o objetivo do Bolsa Família, Se for pensar na parte disso aqui com relação à comida, tá? Então, aquela população que não tem acesso a quase nada ali, às vezes nem trabalho tem direito, vive ali numa região muito inóspita, muito ruim, recebe ali, por número de filhos, uma faixa de uns R$100, que aí ajuda na alimentação, pelo menos não passa fome, tem um arroz e feijão lá, beleza. Qual é o problema desse programa aí, desse assistência do governo, Porque tudo lado bom e lado ruim, Bom, o lado bom é que pelo menos ali, dá para algumas pessoas ali não morrerem de fome, beleza. Qual é o lado ruim? O lado ruim é que a gente vive no Brasil, E no Brasil tudo tem corrupção, tudo as pessoas querem ganhar vantagem. Então o que acontece? Muitas pessoas recebiam Bolsa Família sem precisar. E o pior, tinha pessoas que recebiam, no nome de várias pessoas, tipo assim, eu quero viver do Bolsa Família, só que é R$100 por mês, não vou viver disso, não dá para viver, é só uma ajuda, Aí eu pego 60 pessoas, para receber esse Bolsa Família para mim, dou 20 conto para cada um por mês, e pego R$80 por mês de 60 pessoas, entendeu? Então eu pego ali mais de R$4.000 por mês de Bolsa Família, para viver disso. Então assim, o problema desses programas assistenciais, embora eles sejam extremamente importantes num país como o nosso, que é subdesenvolvido, que ainda tem fome, é que assim, gente, a fome não está na nossa realidade, entendeu? A gente acha assim, nossa, como assim a pessoa passa fome, Porque até se for ver ali os mendigos aí na rua e dos córregos, aqui em Jaú mesmo, eles também não passam fome, se for ver, porque o pessoal dá comida para eles, dá uma assistência, mas vamos pensar naquele povo que vive lá no interiorzão do Nordeste, no interiorzão do Norte ali, da região Norte, onde ninguém tem ali o alimento, como vai dar uma pessoa vai dar para doar para outra, entendeu? Então vamos pensar nessa população que é bem mais complicado, Nessa região mais inóspita. Então, gente, é basicamente isso, Então, em relação à política, é complicado a gente ter controle sobre tudo, Só que só ressaltando que a culpa, ela vai lá de todas as autoridades, não é só de uma pessoa, tá bom? E, mas às vezes é a própria pessoa que é vagabundo, que não sei o quê. Também existe isso, Então, lógico, tem gente que tem que passar fome, ele não tem nem condição de trabalhar, nem almeja alguma coisa na vida, Ela só quer matar a fome naquele horário e, dane-se o amanhã, Vamos pensar no agora. Mas, então, gente, essa parte
de crise alimentar, né, que as pessoas passam fome, é uma coisa bem complexa, tá? Precisa de ação de muita gente, da comunidade, né, de todas as políticas envolvidas, né, não uma pessoa só não vai conseguir salvar o mundo, tá bom? Enfim, vamos para a parte agora da ciência, né, que interessa mais a gente, né? Deixa a política aí para a geografia. Sistema alimentar. Pessoal, quando a gente fala sistema alimentar, a gente está falando de tudo relacionado ao alimento, desde a produção, distribuição, comercialização, o consumo. Então, quando a gente fala sistema alimentar, é um todo, tá? Então, desde a da agricultura, da pecuária, né? Então, desde a produção até chegar na nossa mesa. Isso é o sistema alimentar. Qual é o problema do sistema alimentar? Então, um dos problemas é que nem todo mundo tem acesso a isso por falta de dinheiro, tá bom? Embora seja uma coisa absurda, fala, nossa, não tem dinheiro para comer? Tem gente que não tem, infelizmente, tá? É que a gente vive num mundo um pouco diferente, né? Que além da gente ter comida, a gente consegue ter uma diversão, a gente consegue viajar, a gente consegue ter uma roupa. Agora a gente não tem nem o básico, né? Que é a comida. No mundo, a gente estima-se que, de 7 bilhões de pessoas, acredita-se que, tipo, 1 bilhão passe ou fome ou pelo menos necessidade nutricional. Tipo assim, que coma, tipo, muito mínimo e não tenha ali uma saúde boa por causa dessa falta de alimento ou água potável, tá? Então é uma quantidade bem grande, tá bom? Parece que não, mas é que a gente está num estado aqui brasileiro, né, que é o Sudeste, que é muito desenvolvido, né? Então, apesar dos problemas que a gente tem aqui na nossa região, né, no estado de São Paulo e tal, mas é ínfimo os problemas aqui perto de regiões remotas aí pelo Brasil, tá bom? Qual é o problema aí também, outro problema em relação ao sistema alimentar? Vamos lá. Somos no mundo inteiro mais de 7 bilhões de pessoas, tá? 7,2 bilhões, ou seja, 7 bilhões e 200 milhões de pessoas. Ou seja, tem que produzir muito para suprir as necessidades de todo mundo. E para produzir muito, por exemplo, para eu fazer agricultura, pecuária, etc, eu preciso o quê? Espaço, tá? Então eu tenho que fazer o quê? Tirar a floresta, por exemplo, né, a floresta natural tal, para cultivar os alimentos, né, para colocar pastagem para o gado, enfim, para ter necessidade nutricional para todo mundo. Isso acaba o quê? Problema, uma crise ambiental. Se você desmatar tudo para plantar, né, você precisa plantar, você precisa comer, né? Só que aí você desmata tudo, aí você vai criar um desequilíbrio ambiental, vai criar uma condição climática ruim, vai de repente não ter uma região ali onde a água infiltre no solo de uma maneira mais natural, que chega no aquífero, mais limpa e tal. Então você vai ter uma crise aí hídrica, como chama? Uma crise aí do clima, enfim, você vai ter vários problemas. Então, pessoal, o que a gente comenta hoje é sobre o desenvolvimento sustentável, ou seja, você tentar produzir, mas de uma maneira que agrida um pouco menos o meio ambiente, tá? Ou seja, agrida menos possível. Então, assim, tem como, então não vamos fazer agricultura para não desmatar. Não tem como, a gente tem que produzir, tem que desmatar, tem que acabar desmatando um pouco ali para plantar, né, para ter pasto, etc. Mas existem técnicas que dá para fazer isso de uma maneira menos agressiva, tá? Depois a gente vai ver separadamente isso. Os sistemas agroflorestais, que as pessoas plantam, mas mantém algumas árvores ali nativas da região, né? E isso é bom por vários motivos. Se eu mantiver algumas árvores, tá? Não todas, porque também se eu plantar numa floresta amazônica, não dá, né? Aquele monte de árvore vai fazer sombra ali, não tem onde plantar. Mas eu tiro algumas árvores, deixo aquelas algumas que sobraram, né? Aquelas árvores que sobraram, elas acabam atraindo pássaros, por exemplo. Aí o pássaro elimina as fezes ali na terra, já é um adubo natural. Aí o fruto, a folha que cai daquela árvore, já vira também aduba aquela terra, tá? Então tem toda uma dinâmica aí que dá pra gente fazer de maneira a preservar um pouquinho mais o ambiente, tá bom? É lógico, 100% não dá, que a gente acaba assim tendo que desmatar ali para produzir, tá? Mas dá para fazer de maneira menos agressiva, tá bom? Aí na página 161, 162, 163, eles falam sobre o processamento do alimento. Então, primeira coisa, o que é um alimento in natura? Por exemplo, não é corona, tá? Eu acho que não. É você, corona. Não, acho que não. Isso aqui é um caqui, tá? Não é um tomate, tá? Um caqui. Se eu pegar esse caqui e comer ele agora, eu estou comendo um alimento in natura. Ou seja, esse alimento foi modificado?
né? Tipo assim, a gente colocou conservante, né? Você embalou ele e modificou alguma coisa, adicionou sal, sei lá, gordura, enfim, você congelou ele. Não, ele está in natura. Quando você colhe ali uma fruta, um legume, uma verdura, né, alguma coisa assim diretamente e você come ela assim, chama alimento in natura, tá? A OMS ela fala, né, que é melhor, a Organização Mundial da Saúde, que é melhor a gente descascar do que desembalar. Então a maior parte da nossa alimentação deveria ser isso aqui, tá? Alimento in natura, certo? É que hoje em dia a situação nossa é muito complicada, a nossa vida é muito corrida, né? De vocês nem tanto, né? Mas vamos pensar aí dos nossos pais, né? Podem ver a vida dos pais de vocês. Gente, a gente tem que trabalhar muito, né? Serviço em casa, então às vezes não dá tempo de ficar descascando fruta, né? Fazendo as coisas assim devagarzinho, com calma. Né? Isso é um problema sério que causa em relação à nossa saúde, né? Pegar alimento industrializado. É lógico, a gente vai comer alimento industrializado? Vai, né? Mas a gente tem que aumentar um pouquinho a quantidade de alimentos in natura, beleza? Inclusive, pessoal, é muito simples você fazer uma hortinha em casa. É lógico, para ter um pé de caqui em casa tem que ter um espaço grande, porque é uma árvore, né? Mas assim, temperos, alguma rúcula, um alface, um beterraba, cenoura, coisinhas assim, simples, que a gente consome no dia a dia, é muito fácil para ter em casa, não precisa de muito espaço, tá? Então, pelo menos algumas coisinhas ali, sem agrotóxico nenhum, era bom a gente ter em casa, tá bom? Depois na aula presencial, de repente, a gente pode até fazer uma horta, vamos ver com a Mayara, a gente faz uma horta na escola, alguma coisa pra gente aprender algumas técnicas de cultivo, tá? Aí dá pra fazer em vaso, né? Vocês vão ver certinho a técnica de adubação, né? A posição ali pra ficar no sol, o sol ideal para determinada planta. Enfim, dá pra gente plantar algumas coisinhas em casa, não viver daquilo, né? Do que você planta, não dá, né? Só se tivesse uma chácara, uma fazenda, mas enfim. Então isso é um alimento in natura, tá? Ó, laranja aqui, eu pego descasco aqui e já como, beleza. Alimento in natura. Apesar que isso aqui eu como com casca e tudo, tá? É bom porque tem fibras. Seguinte, aí depois tem um alimento minimamente processado. O minimamente processado, ele passa por um processo industrial, só que eu não acrescento nada nesse alimento. Por exemplo, vamos pegar aí um abacaxi. O abacaxi in natura, eu corto ele e como in natura. Um abacaxi minimamente processado, eu corto esse abacaxi, bato ele no liquidificador, coo e pego aquilo lá, congelo e faço polpa de abacaxi para a pessoa fazer suco e vende no mercado lá embalado, industrializado, aquela polpa. Aquela polpa de fruta congelada, ela é minimamente processada, porque ela passou por um processo industrial. Só que ela não teve intervenção na quantidade de... Você não teve adição de coisas. Não foi colocado sal, gordura, açúcar, não foi colocado nada nela. Ela é a fruta, entendeu? Então esse é um alimento minimamente processado. Por exemplo, o arroz, que a gente compra, o feijão. São alimentos que passam por processos mínimos de processamento. Quando eu compro um arroz cru, um feijão cru, não está acrescido ali nele sal, gordura, nada. Tá? É lógico, o arroz branco, ele tem um polimento ali e acaba perdendo um pouco de qualidade nutricional dele, né? Mas ele é um alimento minimamente processado, passou por processos ali mínimos, certo? Ele é muito próximo ao natural, tá bom? Então, in natura é a própria fruta ali, o próprio alimento direto do pé, ali você come e acabou. Minimamente processado não acrescenta nada nesse alimento, passa por um processo sim, que às vezes acaba perdendo ali alguns nutrientes, umas fibras, né, algumas vitaminas, algumas coisas, mas não é acrescido nada nesse alimento, certo? Isso é minimamente processado. Aí depois tem o alimento processado, tá? O processado, por exemplo, já posso acrescentar alguma coisa. Então, faz quanto que eu quero fazer uma geleia de amora. Aí eu pego a amora aqui no meu quintal, que eu tenho amora aqui, né? Somos chique, não tem amora. Aí eu pego a amora, colho a amora e vou fazer uma geleia de amora. Para eu fazer a geleia de amora, o que eu tenho que fazer? Pôr essa amora no fogo com o quê? Açúcar, tá? É só açúcar e amora e um pouquinho de água. Ou não, né? Depende. Aí, beleza. Você acrescentou alguma coisa. Ou seja, só que você fez um processo ali não muito grande, você só acrescentou uma coisa, um ingrediente, foi o açúcar. Esse alimento já é processado, porque você teve um acréscimo de alguma substância, tá? Só que ele não é tão longe assim do natural que nem o ultraprocessado. Então, por exemplo, faz quanto que eu quero conservar um frango. Aí eu comprei um frango no mercado, eu quero que ele dure mais tempo. Aí eu coloco sal naquele frango, né? O sal ajuda a conservar os alimentos. Esse processo de eu colocar sal ali no frango, por exemplo, deixar no potinho na geladeira, um tempero ali,
faz com que esse alimento dure mais tempo. Isso é um alimento processado, porque eu acrescentei alguma coisa, acrescentei no caso o sal. Só que assim, você viu que não mudou tanto, né, o alimento, você colocou algum ingrediente a mais, tá? Agora o ultraprocessado é sim aquele totalmente industrializado, né? Vamos pensar a gelatina, as bolachas recheadas, o macarrão, tá? É um alimento aí ultraprocessado. Hambúrguer, né, congelado, geralmente também é ultraprocessado. Os nuggets são alimentos que são acrescidos muitos aditivos, muito ali a quantidade de açúcar grande ou de gordura grande, ou um corante, ou um texturizador para, né, melhorar a textura, igual as bolachas recheadas, para ter aquela textura gostosa. Gente, você pega uma traquinas de morango, meu Deus, eu amo aquilo, enfim. Aquele alimento é ultra processado. O que tem de natural ali, entendeu? Praticamente nada, né? Então a gente tem que diminuir um pouquinho esse consumo desse alimento ultra processado e comer um pouco mais ali dos outros, certo? Aí aqui, ó, dessas Pereira Lane, aqui na página 160, ele fala do culto à beleza do corpo e transtornos alimentares. Então, tipo assim, na mídia, né, que esses TV aí, novela, tal, né, o filme, você vê só aquelas pessoas bonitas, com corpos perfeitos. E aí a pessoa, às vezes, fica noiada, né, fica meio louca que quer ser igual. Só que ela, né, tem que trabalhar, tem que estudar, ela não é uma pessoa que vive em função daquilo, da beleza. Então, às vezes, não dá tempo de cuidar tanto da beleza que nem, né, essas atrizes, atores e tal. Beleza. O que acontece? A pessoa pode ter um transtorno psicológico, um transtorno mental, e ela pode ter problemas, como por exemplo, bulimia e anorexia. Gente, vocês têm que saber a diferença entre esses dois termos. Bulimia é quando a pessoa come aquilo que ela tem vontade, né? Ela come normalmente, às vezes tem até um pouquinho mais ali. Só que aí, para não absorver aquele nutriente que ela comeu e não engordar, ela vai, coloca o dedo na garganta e força o vômito, tá? E aí ela acaba não digerindo aquele alimento completamente, não absorve os nutrientes e não engorda. E a anorexia é quando a pessoa tem uma imagem distorcida sobre ela. Tipo, ela já tá magra, por exemplo, só que ela olha no espelho, se ela consegue puxar um pouquinho de pele, ela já acha que é gordura, que ela tá gorda, não sei o que, e ela começa a parar de comer para emagrecer. Chega um momento que ela nem consegue mais comer direito, nem que ela queira, tá? Aí a pessoa fica extremamente magra, desnutrida, e aí muita gente morre de anorexia. Muitos modelos já morreram de anorexia, porque, né, a indústria da moda, digamos assim, né, as modelos, elas têm que ser magras. Elas não têm que ser encorpadas, né, com uma perna mais grossinha e tal. Não, elas têm que ser magras, né? Não precisa ter nada, não precisa ter bunda, nada. Você pode ser reta, tem que ser reta, não pode ter gordura nenhuma, tá? Então muitas agências de modelo exigem isso, nessa magreza. E aí acaba gerando de repente um transtorno na pessoa, que é um transtorno psicológico que afeta o físico, né? Aí na página aqui 161 fala propaganda de alimentos para crianças. Gente, a criança ali 2, 3 anos, ela não tem escolha do que ela come, né? Que são os pais que dão comida para ela, né? Criança de 1, 2, 3 anos. Então as propagandas fazem o quê? Apelos com desenhos animados, com coisinhas assim legais para a criança olhar aquilo e achar que aquele alimento é legal, tá? Isso é totalmente antiético, né? A indústria alimentícia não pode ficar oferecendo alimentos ultraprocessados para a criança e para essa criança ficar enchendo o saco ali do pai, né, pedindo aquele alimento, porque tá usando um desenho bonitinho ali para criança, para chamar a atenção da criança, tá? Outra coisa, pessoal, leite. A amamentação, gente, leite materno é muito importante para a criança. A criança que é amamentada ali, né, ou seja, que recebe leite materno no primeiro ano de vida inteirinho, a chance dela desenvolver uma obesidade na fase adulta é pequena. Tá tendo uma relação muito grande com o aleitamento materno e com a não obesidade de crianças na fase ali adolescente, adulta, certo? Aqui, horta caseira orgânica, né, que eu comentei com vocês, que a gente pode fazer algumas coisinhas em casa. E na minha casa eu tenho cenoura, beterraba, rúcula, salsinha, cebolinha, hortelã, tem alguns temperos, algumas coisinhas, né, além das frutas. Mas assim, não vivo disso, né? Eu compro beterraba, eu compro cenoura no mercado toda hora. Só que quando dá cenoura aqui eu pego da minha horta. Então de vez em quando eu consigo pegar algumas coisas da minha horta, tá bom? Já é uma coisinha a mais. Aqui na página 62 fala geração fast food, né? Que é bom, a gente não precisa nem comentar, né, que fast food é gostoso, mas não faz bem. Então
Então, tipo assim, então eu nunca vou poder comer um McDonald's, né? Tipo, pode, não tem problema, desde que seja dentro de um limite, né? Então, vou comer fast food uma vez por semana só, tudo bem. O que não pode é a pessoa viver a base daquilo, né? A pessoa comer todo dia aquele McDonald's, aquele Burger King, aquele Habib's, enfim, todo dia comer esses alimentos ultraprocessados, tá? Então, assim, pode comer fast food? Pode, mas dentro de um limite, tá bom? Vamos ver se tem mais coisa importante aqui. Aqui na página 163 comenta sobre o problema da gente comer muito alimento aí ultraprocessado, né? Ter alimentação muito errada. Muito simples, né? A pessoa que come só alimento ultraprocessado, ela tem uma chance de ter uma obesidade, né, maior do que a pessoa que não come esses alimentos. Além disso, ela pode ter ali hipertensão arterial, diabetes, ela pode ter vários problemas relacionados à saúde. Mas é aquilo que eu falo pra vocês, gente, não adianta nada você ser a pessoa mega fitness, né? A musa fitness 2020, o muso fitness 2020, não adianta você ser super natureba e ter o seu psicológico ali, né, todo problemático, né, ansioso, nervoso, estressado. Porque isso aqui, né, o nosso psicológico também afeta o nosso corpo físico, né? Isso é uma somatização das coisas, né? Então, assim, então você tem que ter um equilíbrio. Então você tem ali que tomar cuidado um pouco com a alimentação, evitar algumas coisas, comer menos de algumas coisas que fazem mal, mas também tentar ficar saúde mental boa. Tudo na vida, a gente, é questão de equilíbrio. Não adianta você ser só uma coisa ou só outra. Não adianta só comer bem e ser estressado. Não adianta ser super calmo também, super good vibes ali, né? Super, de boa, a vida é uma beleza, a vida é maravilhosa, olha que planta linda, né? E também comer só porcaria, né? O dia inteiro ali, acorda de manhã tomando Coca-Cola com bis, né? Minha mãe faz isso. Né? Então, enfim, toma ali só refrigerante. Então assim, não posso tomar refrigerante? Então, pode, pouco. Eu adoro tomar refrigerante depois do almoço. Tá bom, toma ali meio copo. Entendeu? Não precisa tomar 1 litro inteiro de refrigerante, entendeu? E outra, tem que substituir aos poucos, né? Vai tentando tomar um suco, uma água. E deixa refrigerante para quando tem vontade, tá bom? Então, pessoal, é isso. A gente tem que ali pensar um pouco de maneira equilibrada, né? Um pouco de tudo. Tá? Não adianta só questão alimentar, não adianta só questão psicológica, são os dois juntos, tá bom? Então, gente, é isso. Vocês têm que saber dessa aula os termos alimento in natura, processado, minimamente processado, processado, ultraprocessado, tá? Tem que entender um pouco aí quais são os problemas que o excesso de alimento industrializado pode causar na pessoa. Entender um pouquinho da política, né, de alimentos, que os governos do mundo inteiro, né, basicamente, eles têm uma